What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb? Salve Black Shark, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Venda 365. Esse é o nosso novo podcast, é um momento histórico, né? A gente está iniciando esse projeto hoje, então vamos debater muito sobre vendas, sobre comunicação, sobre persuasão. E Rô, para quem que é esse podcast? Cara, esse podcast é para quem reclama que não consegue vender, fica de mimimi, fica dando desculpa da crise. E hoje a gente vai abordar, na verdade aqui, vocês sabem que é puro conteúdo, né? 100% conteúdo. Não tem enrolação, não tem vinhetinha, sem não tem mimimi, ficar escondendo o jogo, aqui a gente manda real. E a gente vai falar de coisas muito interessantes aqui, que abrangem a comunicação e a arte da venda. Porque tem gente que fala assim, né, Léo? Mas eu vou trabalhar com a área administrativa porque eu não preciso vender. E na verdade ela não tem a percepção que ela está vendendo Exatamente. o tempo todo, né? Não existe isso. Todo profissional hoje, principalmente no mundo tão globalizado que a gente vive, precisa se vender. Então quando você vai para uma entrevista de emprego, você está se vendendo. Quando você vende uma ideia para alguém, para convencer os seus amigos a irem para uma festa, por exemplo, você está vendendo. Então não existe um mundo hoje abundante se você não estiver preparado para vender. Exatamente. E galera, aonde está a grana? Aonde está a grana? Está na venda. Se você não vende, você não ganha dinheiro. E todo mundo gosta de ganhar dinheiro, eu gosto de ganhar dinheiro. A gente fez até uma postagem lá convidando vocês para fazer parte da comunidade dos Black Sharks. E a gente ainda fez até no postzinho lá, a gente até colocou, no final a gente vai tentar vender alguma coisa para vocês, porque a gente gosta do capitalismo opressor, a gente gosta de desfrutar. É isso que faz o mundo girar, que faz a roda girar. Então, cortando essa introdução, vamos falar do que, Léo? Hoje vamos falar sobre análise de dados. Análise de dados. Para você que é comerciante, que é vendedor, que é autônomo, né? Que não é autônomo que fala, é profissional liberal. Profissional liberal, exatamente. Você que é vendedor de carro, você que vende eletrodoméstico, cama, cara, você pode vender, passarinho na rua. Tem uma coisa muito importante que, claro, que a comunicação ela é fundamental, né, dentro do processo de venda. Sem dúvida. E aí eu estava discutindo com o Léo, né? Nós somos sócios nesse projeto, temos outras empresas também. E hoje a gente está no meio de uma crise, no melhor pico de vendas da história da nossa empresa. E aí a gente estava falando da importância de fazer a bendita análise de dados. E aí, Léo, o que você tem para falar? Você que já esteve na linha de frente tanto tempo, para a gente compartilhar as nossas informações do que é análise de dados, porque às vezes para a pessoa que está, né, pode ter um CEO aí, um dono de uma grande empresa que já sabe o que é uma análise de dados, mas às vezes o seu Zé que tem uma cafeteria na esquina, ele não sabe fazer essa análise, ele não sabe qual que é o público dele e ele não documenta, né? E a importância de fazer essa... Como é que funciona? Que é análise de dados para você, Léo? Só para a gente ter um brainstorm aqui. Então, só para compartilhar uma experiência pessoal que eu tive, eu já trabalhei em empresas que não faziam análise de dados, né? Tanto eu quanto o Rô também. E também tive a experiência de trabalhar numa empresa que faz a análise de dados da forma correta. Então, o processo, que eu posso dizer, é totalmente diferente. Quando você conhece o seu cliente, quando você sabe quais são as dores do seu cliente, quando você sabe quais são os anseios, os medos, os desejos, a idade, a classe econômica. Então, a análise de dados nada mais é do que você ter a informação sobre o seu cliente, sobre o estado econômico dele, sobre as informações geográficas, né, demográficas também, sexo, idade, tudo isso é muito importante, mas pode até parecer óbvio, mas muitos empreendedores negligenciam, né, essa parte da análise de dados. Então, hoje em dia, principalmente no mundo tecnológico que a gente tem como você ter essas análises para deixar o seu processo, a sua venda, a sua persuasão, o seu produto como um todo muito mais persuasivo, né? Então, a análise de dados é extremamente importante para isso. Agora, olha só para você que está assistindo, olha só como que é simples e ao mesmo tempo interessante. A gente caçou algumas coisas na internet, porque a intenção é transmitir conhecimento para vocês, né? Sobre justamente essa questão da análise de dados, e a internet ela quase não tem conteúdo sobre isso. O pessoal não documenta. Por quê? Existe um dado, eu não sei aonde, né, que fala que acho que é 90 e tantos % das empresas, né, do nosso país são micro ou médias. Exatamente. Né? Então,
é muito difícil hoje uma empresa ou mesmo um vendedor ter essa organização de fazer a coleta na base de dados. O que acontece? Vamos traduzir isso numa linguagem mais simples para vocês que estão assistindo entenderem. Eu quero vender plano odontológico. Rodrigo, como é que eu vou vender plano odontológico se eu não sei qual que é o meu público-alvo? A análise de dados geralmente é para quem já vende alguma coisa ou já tem uma empresa. Sim. E aí você começa a observar alguns comportamentos dos seus clientes. Alguns padrões, né? Exatamente. Para você que tem uma cafeteria, para você que, por exemplo, vende caneta na rua, nem sei se vende caneta na rua. Vendedor na porta do Enem. Vendendo caneta R$17, né? Ó, isso daí tá criando a oportunidade de uma escassez, né? Mas enfim, voltando ao foco. Independente do que você venda, se você já vende alguma coisa, você está sempre preocupado em captar clientes. Sim. Então existe uma estrutura onde você, em vez de se preocupar com a captação, você fala assim, opa, peraí, que basicamente é o que o Pixel do Facebook faz hoje, né? Exatamente. Você olha assim e fala assim, qual é a média de idade dos meus clientes? Quem consome o meu produto? No caso, eu vendo lanche, é sempre o pessoal de 18 a 40 anos, é um pessoal que tem carro, não tem carro, é pedido mais no iFood. Vamos traduzir isso para um outro negócio. Quem busca mais, por exemplo, você é vendedor de veículo, e é até um insight aqui que eu acabei de ter, falando. De repente, você está num mês que você está vendendo mais SUV, e aí você para de se preocupar tanto em vender e começa a analisar o comportamento e o perfil das pessoas que estão comprando. Eu estou vendendo mais SUV, mas o que está acontecendo? É mais um casal recente que está procurando, ou é porque eles tiveram um filho e querem um veículo ali que tem um espaço maior? E aí você começa a ter esses dados através de pessoas que já consumiram, que já compraram de você. Aí você fala assim, foda se não documentar, né? Então, você precisa documentar, né? Porque se não documenta, não tem base de dados, né? Então, só pra gente não perder aqui o raciocínio. Galera, documenta, pelo amor de Deus. Sim. Se você tem uma padaria, se você vende coisa na rua, independente, cara, pega um caderninho, uma ata e começa a anotar perfis de comportamento do seu cliente ou o perfil de idade. Por exemplo, se eu vendo curso, e a galera que compra meu curso de informática, que isso já está quase extinguido no nosso país hoje, né? É sempre de 17 a 19 ou a 25 anos, você tem que buscar um lugar onde tem uma abundância, né, desse público que você está procurando. Então eu acredito que o maior erro é não fazer esse bendito levantamento demográfico, né? O primeiro erro que os empreendedores cometem na análise de dados, logo de cara, já é não anotar, não coletar os dados. Então, assim, já de início ele nem consegue fazer análise de dados porque ele não tem esses dados. Então você vira para o cara e pergunta para ele assim, viu, fulano, hoje os seus clientes, eles são mais da classe A, B ou C? E o cara não sabe te responder. Entendeu? Então você fala assim, os seus clientes, por exemplo, eles têm mais o ensino médio, o ensino superior completo, como é a graduação dos seus clientes? E Léo, por que isso é importante? Porque na hora que você for fazer, por exemplo, uma campanha de marketing, ou que o seu vendedor, ou você mesmo, profissional liberal, for entrar em contato para fazer a sua comunicação, você vai conseguir ser muito mais persuasivo. Então você vai conseguir ajustar a sua comunicação para ter o máximo de conversão. Então por isso que é importante você começar a coletar esses dados, a prestar atenção no perfil de cliente, tanto de dados demográficos como sexo e idade, quanto dados mais avançados, como classe econômica, graduação e etc. né? Então a primeira parte que você tem que começar é coletar os dados. E aí a pessoa que está assistindo pode falar assim, Léo, mas que perda de tempo, eu vou ter que ficar documentando isso. Mas aí você não pode ter pensamento pequeno, né? Exatamente. Por exemplo, eu prestei uma consultoria para um corretor de imóveis e ele estava com grande empreendimento, isso é fatos reais, tá, gente? Não é hipotético, não. A gente aqui presta consultoria também, inclusive se quiser manda um direct que nós estamos disponíveis. Mas ele estava trabalhando num grande empreendimento, então era um empreendimento meio que médio-baixo, né? Classe média-baixa, estava acessível, mas ele estava com dificuldade em encontrar as pessoas. Então o que começou a acontecer?
Ele tinha muita lábia, mas ele estava abordando o público errado. Não ia converter. E aí foi aonde eu sentei e eu falei, Camilo, presta atenção, pega a sua base anterior, porque as empresas da área de corretagem, elas têm, né, registrado ali contratos. Sim, eu falei, cara, pega os últimos 30, veja a idade, veja se tem filho, veja a localização, porque de repente a gente vai montar uma ação para você, que você vai fazer ali direcionado. Exatamente, demograficamente falando ali no local que você vendeu mais. E aí ele falou, Rô, mas não dá para fazer isso, não tem condições de eu fazer isso, eu não tenho capacitação técnica. Então às vezes você fala assim, pô, mas eu faço call center, eu vendo plano odontológico pelo telefone. Só que aí você vai sair de um vendedor para um executivo, porque se você está acostumado a vender, um por dia, com uma análise correta do seu cliente, você vai começar a vender 10, você vai começar a vender 15. E aí tem gente que fala assim, não, Rô, isso é impossível. Só que a gente já aplicou isso tantas vezes na prática. Tantas vezes. E a gente vê que flui. Lógico, né, que isso não vai ser uma coisa que, do dia para noite vai acontecer. É um processo. Você vai ajustando mesmo no seu dia a dia. Então, assim, para você, o nosso intuito aqui é realmente tirar você de um status de vendedor médio. Da zona de conforto. Exatamente. Vamos falar a palavra correta, né? De um vendedor medíocre que está ali na média, né? Para um vendedor executivo, realmente para um especialista, para um consultor, porque é isso que os seus clientes buscam, entendeu? Então o seu cliente ele senta para conversar com você, ou ele aborda você no WhatsApp, ou você liga para ele não quer que você seja aquele cara vendedor de sapato, sabe? Que quer ser o amigão de todo mundo, nem sempre. A venda ela é muito técnica, então ele só quer encontrar um especialista, alguém que vá ajudar ele a resolver os problemas que ele tem. E o seu produto, o seu serviço é essa ferramenta. Então você precisa ajustar tudo isso, é um processo para você elevar o seu nível de vendas para um outro nível. E aí você passa de uma venda por dia para 10, para 15, você ganha escala no processo. Então por isso que é importante você começar a abrir a sua mente para novas tecnologias, para novas ferramentas, para você conseguir fazer análise de dados, né? A gente vai falar mais para frente sobre anúncios, sobre marketing, vamos falar também sobre persuasão, sobre técnicas de venda, de precificação, até a postura mesmo. Então aqui durante os podcasts, né, os próximos episódios, nós abordaremos vários assuntos para te tornar um vendedor completo mesmo. Agora olha só que interessante, Léo, a gente está falando aí de coleta de base de dados. Sim. Só que isso tem tudo a ver com comunicação. Exatamente. Né? Que nós temos hoje os níveis de comunicação, que é a comunicação verbal, que é a falada, e temos outras comunicações, né, que são diluídas em coisas não palpáveis, né? Sim. O caso, por exemplo, do corretor, uma excelente pessoa no sentido de persuasão, de comunicação, cara comunicativo, cara perfeito. Mas o que acontece? Por não ter feito esse levantamento, o cara não estava enxergando quais eram as dores. Exatamente. E aí, qual que é a importância real, gente, de fazer essa coleta? É porque quando você faz um levantamento, você vê o porquê a pessoa está procurando esse produto, né? Qual o motivo. Sim. Porque, por exemplo, ninguém vai no mercado à toa. Exatamente. O cara ele está indo, né, a partir do momento que ele... A não ser que você esteja abordando ele no momento que ele não espera, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai criar a necessidade e você vai antecipar para o momento de agora. A gente estava até brincando do plano funerário, né? Exatamente. Lembra? A gente estava até brincando do plano funerário. Olha, vocês vão dar risada. Eu tava falando pro Léo assim, pô, Léo, esses dias atrás a gente tem um vínculo com uma clínica de Thanato, né? Para quem não sabe, Thanato mexe com preparação química de corpos e é um produto muito peculiar, né? E lá dentro os caras têm os planos funerários, né? Exatamente. E aí existe essa questão da venda do plano que é muito delicada, né? Como é que faz venda de plano? Como é que você antecipa uma necessidade que o cliente não tem nesse momento? Então, assim, o cara ele nunca imagina que ele vai morrer amanhã. Então, ele não... né? Você concorda com ele? Então, assim, é um produto que ele não vai ter como ele não vai ter como usufruir desse produto agora, nesse momento. Mas, né, um pensamento a longo prazo. Então, qual que era o desafio desses vendedores, né, do plano funerário? Era justamente trazer a necessidade do cliente para agora, né? Criar essa escassez. Exatamente, é o senso da antecipação. Sim, exatamente. E, gente, é diferente.
Por exemplo, venda de consultoria. Venda não vale nada. Por que a consultoria? Eu vou prestar uma consultoria para você. Você está falando com um expert. Sim, exatamente. Essa é a diferença, né? Não, eu vou te ensinar a fazer venda. Não, eu vou fazer uma consultoria. A gente vai calibrar assim, assim, assado. Então, o cara que ele é consultor, ele é mais ouvinte do que vendedor. Com certeza, sem dúvida. Inclusive, as pessoas hoje em dia veem com muito maus olhos o vendedor, né? Fala assim, a profissão vendedor. A mãe antigamente falava assim, filho, tá procurando emprego? Vai ser vendedor lá na empresa X. Exatamente, desdenhando. Exatamente, vai ser vendedor. Muito... Meu filho precisa do primeiro emprego. Tem emprego de vendas para ele? Só que é muito caricato, né? Você pensar em vendas e você pensar assim, então eu preciso ser uma pessoa comunicativa, eu preciso ser uma pessoa extrovertida, e nem sempre, às vezes você precisa ser uma pessoa que saiba mais ouvir e fazer as perguntas certas para o seu cliente do que ser um cara comunicativo, aquele vendedor assim que a gente fala de sapato mesmo, né? Que é aquele cara que quer ser amigão do cliente, que brinca, que fala do time, mas o vendedor moderno, assim, o vendedor executivo, consultor que a gente fala, ele é um cara mais técnico. Então ele é um cara que sabe mais ouvir, ele é um cara que presta atenção nas dores do cliente, porque quando a venda não acontece quando você está falando, é quando você escuta. Então quando o seu cliente está falando, ele está te dando as oportunidades para você quebrar as objeções dele. Então por isso que é importante você não sair metralhando o seu cliente e já esperar e ter um nível, né, de fluxo de conversa, para você entender quais são as reais necessidades dele e o que ele está buscando com o seu serviço, com a sua empresa. Complementando o que você falou, perfeito, não tem nem o que tirar nem pôr. Não, pôr tem, né? Que eu vou colocar agora. Mas aí, quando você ouve, o vendedor normalmente ele fica viciado nos mesmos argumentos. Sim. Por isso, gente, que é importante coletar dados, porque o argumento, o que é prioridade para uma pessoa de 20 anos, não é prioridade para uma pessoa de 40, Sim. que não é prioridade para uma pessoa de 35. De repente, e aí, mesmo que a pessoa tenha a mesma idade, às vezes ela tem um patamar de classe social diferente e mesmo... Já muda totalmente. Um cenário. Então, quando você entende isso, você entra num ponto de observador. E a observação, ela é uma das 7 chaves do... Eu gostei desse termo, tá? Não existe 7 chaves, mas eu gostei. Uma das 7 chaves do sucesso. É o que a gente acabou de criar aqui. Que são 7 chaves, então vai ficar 7 chaves. 7 chaves. Exatamente. Então, você observa e aí você conduz, né? Agora, o vendedor de antigamente falava, não, o vendedor... Olha, lembrei da frase perfeita. Quem por preço vem, por preço vai embora. Exatamente. Então, cara, não tenta dar desconto. Faz essa bendita coleta de dados, pega... importante, Excel. Mexa no Excel. Porque dados não se perdem, salva num pendrive, joga no e-mail e começa a fazer uma análise trimestral, de 3 em 3 meses, cara, qual é? Porque o mercado muda, né, Léo? Sem dúvida. Olha só, o perfil das pessoas que procuram a gente um ano atrás é tá totalmente rápido, diferente. Né? E o mercado está evoluindo cada vez mais rápido, né? É até importante citar um exemplo real que eu e o Rô tivemos, né? Que, por exemplo, antes, há mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, o nosso produto ele era mais barato de uma das nossas empresas, ele era mais barato e nós vendíamos menos, né? Nós vendíamos menos, era mais difícil o processo de vendas, porque a gente ainda tinha poucos dados, né? Então a gente ainda não tinha calibrado 100% a comunicação e hoje em dia o produto é praticamente o dobro do que era antes e a gente vende o dobro ainda. Então é muito interessante porque quando você tem os dados, você consegue ser mais persuasivo e você consegue realmente, ao invés de falar com mais pessoas, falar com menos, mas com as pessoas certas. É uma grande reclamação, Léo, das pessoas. Pô, Rodrigo, eu tenho que ligar para 1000 pessoas no telemarketing da vida. Para fechar 15, para fechar 20. Por quê? Porque você não está abordando as pessoas corretas, entendeu? Então você está assim, gastando o seu tempo, gastando a sua energia, né? Gastando até o dinheiro da sua empresa, dependendo se você é profissional liberal. Então você poderia estar focando em outras coisas que realmente dariam mais resultado e tendo menos esforço ainda. Então assim, o trabalho que a gente faz hoje é muito mais inteligente do que era há 2 anos atrás. Então é importante deixar claro isso, né? Exatamente. Agora, falando ainda sobre análise de dados, né? Ainda tem muitas coisas que podem ser
abordadas dentro disso. Você fez o processo inicial, entendeu? Você vai pegar uma folha e vai documentar quais são as dores do seu cliente, a não ser que o seu produto seja commodity, né? Tem isso também, né? Por exemplo, Se você quiser vender um cursinho de informática, hoje em dia, dificilmente você vai ter mercado. Por quê? Porque essas informações já se encontram de graça na internet. Então, né, o ideal é você trabalhar com produtos que geram transformação na vida das pessoas. Então, por exemplo, um seguro de vida é transformação, um carro pode ser transformação, até mesmo produtos mais simples, por exemplo, como sapato, roupa, pode ser uma transformação se você souber usar a comunicação certa. Então... Exatamente. E, gente, tem várias maneiras de vocês escalarem, tá? Porque ninguém que trabalha com vendas quer ser um vendedor de 10, 15 vendas, né? Quer ser um vendedor de sucesso. E qual que é o segredo para ganhar grana? Escala, não tem outra conversa. E para você escalar, você precisa de dados e você precisa fazer uma comunicação efetiva com o máximo de quantidade de pessoas possível e com a intenção ali, se você abordar as dores de uma forma correta, você vai ter o quê? Uma taxa de conversão mais alta. Por exemplo, reclamação que acontece muito nos departamentos de call center. Gente, eu fui gerente de call center, tá? Então eu fiquei 6 anos trabalhando com isso, é uma loucura. A gente colocava a meta de agendamento. Olha só o que acontecia, Léo. Colocava assim, Fernanda, a meta de agendamento hoje é 10. E eu também não tinha essa percepção. Eu vim ter depois que eu fui abrir empresa. É a experiência, né? Exatamente. Então, ó, sua meta de agendamento é 10. Pô, Rodrigo, eu agendei 18. Eu falava, uau, que incrível, você agendou 18. Aí o cliente, desses 18, vinham 6. Exatamente. E aí desses 6, duas compravam, às vezes nem ninguém comprava. Sim. Então, a gente tinha uma equipe lá de 8 pessoas. Aí dessas 8, dessa porrada de agendamento, às vezes, 100 e tantos agendamentos, fechava 2, 3. Aí triste, terminava né? o mês com aquele número medíocre. Aí eu comecei a entender o seguinte, falei, cara, agendar, não adianta colocar meta de agendamento. É mais efetivo você conversar, ó, um call center conversa aí 6 horas, né? 6 horas e 20, tem as pausinhas lá e tal, que seja 5 horas de conversa efetiva. Quanto dessas 5 horas são realmente produtivas, né? Vamos colocar aí, 1 hora. 1 hora, meia. 2 horas, se o cara for bom. Exatamente. A gente começa a puxar e a gente começa a ver que os agendamentos, eles aconteciam porque o cara não parava de insistir. Chegava um ponto, gestor, diretor, vendedor, não faça isso, não fique insistindo para o seu cliente, pelo amor de Deus, porque não adianta, você está se enganando. É uma guerra que você não vai ganhar com o seu cliente, porque o cliente ele simplesmente fala assim, porra, que cara chato. Foda-se, eu vou agendar aqui, viu? A hora que ele ligar atrás de mim aí, você fala que eu não tô, que eu fui pra Austrália. Que eu fui pra Austrália e aí você nunca mais vai conseguir um contato com esse cliente, então não seja chato. Ó, compensa a gente falar 20 minutos no dia com 4, 5 clientes e seus 4, 5 clientes certos, o cara correto ali para você realmente desenvolver um trabalho interessante, tá? Coletar dados. Voltando ao assunto. Coletou dados? Legal. Rodrigo, como é que eu posso fazer para vender mais? Eu não sei nem se eu dou essa informação, hein? Acho que isso aí dá pra gente... Isso aí dá pra... Olha, vamos criar um Close Friends. Vamos criar um Close Friends. Assinatura aí de R$39,90. Tá bom? Não, brincadeira, gente. Ó, chave da escala. Essa informação aqui, ela vale milhões de reais se você souber aplicar. Para você vender um produto, você tem um esforço grande. Até você encontrar o seu cliente, você tem que bater em um, bater no outro, quer dizer, da maneira normal, né? Não da maneira inteligente que a gente falou, mas um vendedor normal. Mas até o vendedor normal consegue escalar um pouquinho. Ele não consegue escalar muito, mas é um jogo de números. Então a cada 1000 o cara vai vender para alguém, não tem como. Mas aí vem o pulo do gato, Léo. Quando você vende para um cliente, automaticamente ele se tornou ali a tua base de dados. Sim. Você já sabe quem que ele é, independente de ser um produto que você vendeu e o cara talvez nunca mais volte, ou, né, um produto recorrente, uma assinatura.
uma academia, você tem dados do cara. O cara comprou, não é possível, cara, não é possível que você não saiba quem comprou de você, tá? Se você não sabe quem comprou de você, tem alguma coisa muito errada com o seu negócio, cara. Para com isso. Começa a documentar. E aí, você pega e você monta uma campanha de indicação. Não é a indicação chata. Não é aquela indicação... Não, indica um amigo que... Não tem motivo, vai, indica um amigo aí. Tem que ser as pessoas certas, né? Uma amiga que você pense que... Travou. Mas não tem problema. Não tem problema. O lance. Vendeu. Tá documentado. Vendeu. Você já botou a grana no seu bolso. Sim. Quando um cliente compra de você, é porque ele entendeu que você tem a solução para o problema dele. Então é muito mais fácil ele convencer, olha só, exatamente. O cliente ele se torna o seu vendedor pessoal. Exatamente, não tem marketing melhor do que os seus clientes fazendo a propaganda para você. Então, por exemplo, o preço da indicação, ele é um preço muito alto, né? Muito forte, porque quando você tem essa ponte entre um contato frio, que antes não conhecia a sua empresa, não conhecia o seu produto, o seu serviço, e agora ele tem uma pessoa que ele tem um carinho, que ele aprecia, que é alguém próximo a ele, e essa pessoa indicou um serviço para ele já praticamente 90% da venda já está feita. Então, o que você precisa é relembrar essa reconexão, essa conexão que ele teve através da fulana, do ciclano, e realmente só apresentar o produto para ele, o seu serviço, etc. Então, a indicação, fora que você pode simplesmente dobrar o seu faturamento, simplesmente trabalhando as indicações. E é uma coisa que você não precisa gastar mais nada para isso. Então, você não gasta R$1 em marketing, em propaganda, fazendo somente o seu cliente indicar um cliente, 2 clientes. Isso já faz uma diferença gigantesca no seu business. Exatamente. Galera, campanha de indicação tem que ser uma campanha bem estruturada, tá? E por que eu falo campanha? Porque ninguém indica ninguém de graça, por mais que você tenha solucionado, a não ser que o cara seja fã, né? Por exemplo, eu sou um assinante da Amazon Prime, eu gostei tanto do serviço dos caras que eu fiz umas 10 pessoas do meu convívio, assim, modo de dizer, das minhas amizades, inclusive você foi um deles, né? Exatamente. Patrocina nós, Amazon. Patrocina nós, Jeff Bezos, por favor. Aí, a não ser que o cara seja fã da sua empresa, daí é uma outra história, mas mesmo assim você tem que dar algo de valor para aquele cliente. Sim. E o que acontece? O brasileiro, ele tende a ser miserável, né? Exato. No sentido do que? Mão fechada. Mais uma vez, esse podcast não é voltado só para quem tem empresa, é para você que é vendedor. E para você que é vendedor, você é comissionado, né? Você deve receber uma remuneração pelo que você faz. Cara, de repente, tira da sua remuneração para dar um presentinho para o seu cliente. No caso de uma indicação, pô, fulano, olha só que legal, você indicando hoje, né, e você pode criar todo um storytelling que fala, né, toda uma história, você pode fazer uma construção. Uma jornada mesmo, né? Exatamente, olha fulano, hoje a gente está fazendo um trabalho interessante aqui, onde 10%, né, do valor arrecadado aqui nas novas aquisições, nas novas compras, serão revertidos, de repente, em... sei lá, leite para uma casa de repouso, ações sociais, e você não precisa mentir para o cliente, não é para mentir para o cliente, você pode tirar os 10%, por exemplo, da sua comissão e fazer um trabalho desse. E aí a pessoa, tudo é gatilho mental, galera. Quando você entende o perfil do seu cliente, você entende as dores e automaticamente você pode usar gatilhos mentais com integridade. Não adianta mentir que isso no longo prazo não funciona. E aí você faz isso e você... é um jogo de números. Vou pegar um cafezinho aqui. Por favor. É um jogo de números. Sem dúvida. Vamos falar aí. Vamos supor que você vendeu 15 no mês. Vamos botar aqui, 15. Se você monta uma campanha de indicação com base na tua base de dados, que você já faz de conta no mundo hipotético, que você já fez essa coleta, você já sabe quem é a sua persona, seu cliente, blá blá blá, não sabe o que é persona, googleia, para de ser preguiçoso. Você fechou 15 no mês. Se cada um desses clientes indicar 3 pessoas, você vai ter 45 pessoas altamente propensas a comprar. Porque agora faz 45 pessoas vezes o ticket da sua comissão, do seu produto, do seu serviço, para você ver o quanto isso representa de aumento de faturamento na sua empresa. Exatamente. E aí, de repente, essas 45 pessoas, claro que a gente nunca pode usar 100% de conversão, né? Porque às vezes
Tem muito também, galera, do seguinte, a gente divide todos os clientes do mundo em 3 categorias. Cliente é só depois que o dinheiro caiu na conta. Os prospectos, as pessoas que você está tentando, os clientes em potenciais, a gente divide em 3 tipos de pessoas, que é o cara que já estava procurando. Isso, né? Aquele cara que, por exemplo, ele tá acima do peso, ele já não tá contente com o corpo dele, então ele tá passando assim na rua, a primeira academia que ele vê, ele vai se matricular. Exatamente. Esse cara, ele representa 1% dos clientes totais que você tem. Então, por exemplo, nós como vendedores, nós sempre queremos esse cara, que é o cara que ele vai falar sim, independente de quem apresenta o serviço para ele. E olha que interessante, isso é muito real. A gente estava falando do telemarketing aqui. Sim. Por isso que para cada 1000 que você liga, alguém vai converter, porque o cara já estava no senso de urgência. Há muito tempo. Você só teve o trabalho de ofertou, pum, fechamento. Sim. Só que Essa é uma parcela muito pequena, então assim, não tem como você depender só da sorte para fechar suas vendas todos os meses. Então o que você tem que fazer? Aí tem a segunda parte dos clientes, que já representa mais ou menos o que aí? Uns 15%. Uns 15% mais ou menos, que é o cara que ele sabe que ele precisa, mas ele está procrastinando essa decisão. Então é o cara que sabe que precisa falar inglês, é o cara que sabe que tem que trocar de carro, é o cara que está querendo entrar na academia. Então esse cara ele ainda está decidindo, ele está considerando, está comparando, está pesquisando o preço, pesquisando as qualidades. Então esse cara ele está em cima do muro. Esse cara ele precisa de um trabalho de convencimento, talvez uma promoção, algo do tipo, para ele poder ir e se matricular. Isso é muito bom também. E tem um último caso, né, do pessoal que representa aí... Que é onde está a grana. Que é onde está a grana de verdade. Que a galera não sabe como fazer essa abordagem. Que é o cara que ele não está procurando o seu produto. Ele nem sabe. E ele nem sabe que ele precisa. E aí você tem... aí representa, cara, 75%, 80%, 85%, porque o mercado não é uma coisa só, não é um bolo, ele é dividido em nichos, né? Tem um nicho de saúde, nicho de educação, nicho da blá blá blá. E é exatamente essa porcentagem que separa os homens dos meninos no mercado de vendas. Então, assim, na verdade, em todos os mercados, né? A marca que consegue educar o cliente, que nem sabe que precisa do produto, mas que percebe isso através de conteúdo, através de campanhas de educação, né, de marketing de conteúdo, que a gente chama mesmo, essas marcas se destacam, porque eles não estão brigando por preço, não estão brigando pelo cliente, que é o 1% lá do topo da pirâmide que a gente comentou. Então, o diferencial, por exemplo, uma Apple da vida, a gente sabe que a Apple é mais cara, que a Apple realmente tem produtos bem acima do valor do mercado, mas a Apple não tem concorrência. Hoje a Apple é a maior líder no ramo da tecnologia. Por quê? Porque o produto é exclusivo e você está disposto a pagar por isso. Por quê? Porque eles fazem todo um trabalho para quando lançam os produtos, né, ter essa diferenciação de mercado. Agora, o que eles, né, vamos considerar aqui que existe um público muito imenso que está nos assistindo, né? Para o cara que é vendedor, ou para o cara que é gestor de empresa, ou para a mocinha que trabalha com vendas na rua, ou para o cara que é CEO e está assistindo, o que ele pode fazer hoje, agora, para aplicar no seu negócio? Você é empreendedor, sim. Você é empreendedor. Porque o vendedor é um empreendedor dele mesmo, cara. Porque você depende do teu resultado para levar o pão para a mesa dos seus filhos. Então, o que você pode fazer hoje? Cara, de início, né, para você aplicar a coleta de dados, que a gente falou aqui, é extremamente importante. Então, já como exercício de casa, por favor, começa a fazer a coleta de dados, seja através de uma planilha de Excel, seja pegando clientes que você já contatou na sua empresa, ver o que deu certo, o que não deu certo, qual é o padrão, né, encontrado dentro desses clientes de dados demográficos, né, sexo, idade, classe econômica, graduação. Então, de início, para você já se destacar, você tem que fazer a coleta de dados. O que mais que dá para o cara fazer agora para ele aplicar? Rodrigo, mas eu não quero comprar caderno, eu não quero fazer isso. Cara, tem o bloco de notas do seu celular. Se você trabalha para uma empresa, leve esse insight para o seu gestor, leva esse insight para a pessoa que está responsável pelo seu departamento. Ou se você for o responsável pelo seu departamento, não tenha medo de ousar. Porque todo mundo, quando começa com uma ideia maluca,
já é taxado de, não, esse aí não está falando coisa com coisa até que dê resultado. E coleta de dados dá resultado e nós podemos provar. A empresa mais lucrativa que existe hoje no mundo é o Facebook. Por quê? O Facebook e Google. Por quê? É as empresas que são pioneiras na coleta de dados. Por exemplo, você está aqui conversando, né, sobre sapato, de repente aparece um anúncio de sapato para você. Exatamente. Como que isso acontece, né? Até recentemente gerou uma grande polêmica, né, relacionado ao documentário da privacidade hackeada, o dilema das redes também, que tem na Netflix. Excelente documentários, inclusive, fica a lição de casa aí para você dar uma olhada como a coleta de dados funciona, né, através da tecnologia, através das ferramentas, das redes sociais. Então, o Facebook, o Google, ele pede a sua permissão para ele coletar esses dados. Por quê? Porque dessa forma ele consegue mostrar para você anúncios, né, propagandas que são mais a ver com o seu perfil de compra, com os seus hábitos de consumo. Então, por exemplo, algumas pessoas falam que isso é ruim, que isso é invadir a privacidade. Por exemplo, eu não vejo dessa forma, para ser sincero, porque eu prefiro receber um anúncio de algo que eu tenho interesse, entendeu? Que eu realmente já estou pesquisando e tal, do que, imagina se todo mundo recebesse anúncios aleatórios, assim, de produtos nada a ver. Então, isso é um trabalho inteligente. Então, por isso que a coleta de dados é importante, porque quando você está mostrando o produto certo, o serviço certo, a ferramenta certa para o seu cliente ideal, ele não vai se irritar com isso, né? Ele vai, pelo contrário, isso vai até ajudar ele. Fez o processo de coleta, você vai pegar uma folha sulfite e você vai dividir ela em 2, tá? Então, pegou a folhinha aqui, ó, vai dividir ela em 2. De um lado, você vai colocar, você precisa ranquear as top 10 no mínimo. O certo era falar as top 50, né? Não, aí fala assim, 10, pô, Rodrigo, mas como aí. é que eu vou ranquear as top 50 dores do meu cliente? Meu cliente não tem, rapaz, você não tem, sabe, tem muito mais de 50. Ocultas, né? Tem muito mais, com certeza. Nossa, tem muito. De um lado, as dores, do outro, a solução. Só que você não pode fazer assim, o meu cliente precisa... Ele é gordo, ele quer emagrecer. Ele é gordo, ele quer emagrecer. Não, não é assim que funciona. Você tem que... ser mais específico e um pouco mais fundo na camada, né? Exatamente. Aí você vai colocar lá, não a dor que você está solucionando, mas qual é a proposta com relação a isso. Então, por exemplo, emagrecimento, obesidade. Isso é um exemplo que a gente está dando aqui, tá? Então, obesidade é uma dor. Autoestima. Depois disso vem autoestima, só que é causada pela obesidade. Saúde. Depressão, causada pela obesidade. Então, vocês percebem que são subdores. Sim, e de repente você, do seu cliente. na hora de você fazer uma comunicação assertiva com o seu cliente, você não precisa falar da obesidade. Você pode falar, fulano, você de repente tá... Isso se você for fazer um anúncio, lógico que num telefone você não vai falar isso para ele, né? Mas você pode abordar ele de uma maneira assim, pô, fulano, olha, eu tenho um produto aqui hoje que de repente pode te ajudar se você for ansioso. E aí, se o cara é ansioso, talvez ele seja obeso. E aí você começa a conversar com ele. E você vai puxando. Olha, fulano, por exemplo, hoje, nunca se vendeu tanto curso pela internet como hoje. Exatamente. Por quê? Porque as pessoas têm escassez financeira. As pessoas, elas trabalham em empregos que não gostam, querem ter uma renda extra, querem ganhar mais. Isso é a dor. Dor é o quê? Problema financeiro. Só que quais são as dores de verdade? Esse cara não tem tempo para os filhos. Esse cara não gosta do trabalho que ele faz. Ele não se sente bem remunerado, não se sente valorizado. Não tem liberdade. Então você... Por que não tem qualidade de vida. Exatamente. Porque os cursos de marketing digital, por exemplo, vendem muito? Porque os vendedores usam da dor que o cliente tem justamente para mostrar o outro lado. Os desejos. Olha, hoje eu conquistei uma vida com liberdade geográfica, com liberdade de tempo, com liberdade financeira. Então, isso pega no subconsciente do seu cliente. Então, vocês sabem que, por exemplo, a gente toma uma decisão de compra no nosso subconsciente, né, no emocional. Então, assim, a gente justifica pela razão, né, pelo racional, mas nós compramos por questões emocionais.
Isso é fato. Então, quando você for trabalhar uma venda, e para mim é isso que diferencia uma venda amadora de uma venda profissional, é justamente você não trabalhar no racional, e sim trabalhar no emocional do cliente para depois sim você trazer o racional. Então, primeiro você fala pro cara que, sei lá, quer aprender inglês. Fala assim, olha, fulano, você sabia que se você aprender inglês, a sua autoestima provavelmente vai aumentar? Entendeu? Então, você pode, por exemplo, conhecer pessoas de novas culturas, você pode fazer novas amizades, você pode experimentar coisas totalmente novas se você puder falar inglês. Então, aí você traz as questões de preço, de horário. Insight, para quem está assistindo. Quem vende curso de inglês sem vender curso de inglês? Quem? Intercâmbio. Intercâmbio, Intercâmbio. Então, os caras estão vendendo o quê? A experiência, mas basicamente estão vendendo como falar inglês. Aí você vai anunciar, não, é curso de inglês? Não, intercâmbio. Então você constrói uma outra imagem em cima de uma parada que é tão simples, que é um curso de inglês. Né? Seja curso de inglês no exterior, o que é? Intercâmbio. Então os caras pegaram um conceito de um produto que é commodity, né? Que qualquer um vende, e os caras, tiveram esse site e personalizaram ele, e aí hoje é um luxo, se tornou um produto de luxo. Sem dúvida. Então o que você pode fazer hoje? Essa resposta eu não vou te dar, né? Porque vou saber que sim, esse é um exercício para para você fazer na sua casa. Então, qual é o primeiro exercício já do primeiro episódio que a gente quer passar para você? É justamente você fazer primeiro a coleta de dados, começa a praticar, por favor, a coleta de dados. Documenta as dores e as aspirações do seu cliente. O que ele aspira, o que ele quer. Exatamente. E aí você adapta o seu script. Sim. E faz essa parte aí que o Léo falou que eu interrompi. Não, então, exatamente. Depois que você fizer a coleta de dados e depois que você fizer também toda a lista de dores do seu cliente, aí você vai começar a comparar no seu produto, no seu serviço, na sua ferramenta, como você pode solucionar aquele problema. Porque empreender é isso, cara. O capitalismo ele gira em torno disso. Você resolve o problema, as pessoas te pagam por isso. Então, quanto maior ou mais difícil for o problema que você resolve, mais você vai ganhar. Para mais pessoas também. Então é importante você fazer essa lista e começar a desenvolver um script que seja, mudar a sua comunicação com o seu cliente. Você já vai ver que você vai notar uma diferença absurda nos seus atendimentos, sejam presenciais, sejam por telefone, por internet, na sua comunicação também. Você vai ver que você vai conseguir ser muito mais persuasivo. Exatamente, o insight final. Sim. O que acontece muito hoje? A gente recebe ligação de operadora de telefonia falando assim, eu queria te ofertar um pacote de telefone que você ganhou aqui, tantos % de desconto. Se eu não estou procurando isso, se eu não estou lá na lista de, eu já estava precisando, quero comprar, eu não vou dar um upgrade no meu pacote. Agora é diferente se de repente essa pessoa me abordasse e falasse assim, olá, senhor Rodrigo, tudo bem? Senhor Rodrigo, eu percebi aqui que está havendo um consumo muito grande de dados, que o teu pacote de... Olha a diferença do script. O teu pacote de dados está sendo consumido aqui, de repente, muito antes do que a gente estava planejando, e eu estou vendo, né, que você talvez trabalhe muito forte com essa questão da internet e tal, e a gente tem aqui um novo plano que pode te ajudar a ter ainda mais agilidade na hora de subir os seus vídeos, na hora de você fazer um upload lá no YouTube, na hora de você editar alguma coisa, usar uma ferramenta. Hoje esse upgrade ele vai te ajudar a gastar muito menos tempo do que você estava, né? De repente, você demora lá 40, isso poderia ser um script aí da pessoa falando para você, senhor Rodrigo, o senhor demora hoje quanto tempo? Né? Você está coletando dados. Quanto tempo o senhor demora para subir um vídeo? Eu demoro 15 minutos. Olha, com esse pacote aqui, né, que é um acréscimo mínimo, aí tem são tantos insights, né? É que a coleta de dados a gente poderia passar 4 horas. Nossa, ela já gera muita coisa. Eu acho que dá até pra gente, se vocês gostarem, dá até pra gente voltar com esse tema, talvez trazendo mais, né? Fazendo específico para nichos, né? Coleta de dados em nichos específicos, dá até pra gente fazer isso também. Mas é um assunto que se estende muito. Não vai, gente. Isso daqui, na verdade, é assim, é uma árvore e cada raminho abre um raminho, que abre um raminho e vai embora. Então é isso. Conclusão,
Conclusão. Considerações finais. Você está na era dos dados, então você precisa coletar dados do seu cliente, você precisa entender as dores e os desejos que o seu cliente tem, tanto as dores conscientes quanto as dores inconscientes também, e você precisa aplicar isso no seu negócio, na sua ferramenta, no seu serviço, para você ser cada vez mais persuasivo. E um ótimo jeito de você continuar aumentando a sua persuasão, a sua comunicação, entendendo cada vez mais sobre o processo técnico e essa arte que é vender, é justamente você acompanhando o perfil aqui do Venda 365. Então nós temos o nosso canal, né, para os Black Sharks lá no Telegram, onde a gente compartilha conteúdos exclusivos. Então tem sacadas de vendas lá que a gente só compartilha coisa de consultoria que as pessoas pagam para a gente revelar, e a gente revela de graça lá no nosso canal do Telegram. Então fica de olho que lá no nosso perfil do Instagram, Venda 365 _, você consegue acessar esse canal do Telegram, tá? Fora os conteúdos que já tem por lá também, né? Agora, se você estiver vendo isso pelo YouTube, você tem obrigação, se você quer vender mais, você tem obrigação de, como é que os caras se falam? inscrever, né, nesse canal, ativar o sininho, clicar em gostei, por favor, comenta aí qual foi o maior insight que você tirou desse vídeo. Marca aquele seu amigo que reclama que não vende, ele precisa ver esse vídeo para abrir a mente dessa criança, para ele ser um executivo de vendas e não um vendedorzinho. É isso, Sharks. Muito obrigado pela companhia de vocês. Nos vemos no próximo podcast, né? No próximo conteúdo. Fica de olho nas nossas redes sociais, que sempre tem coisa nova. E é isso, bora vender! Uhul! Até a próxima!